Lições bíblicas, segundo trimestre do ano de 2025. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Aí a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, com esse material que nós temos usado esse tempo todo. A aula de hoje, aula de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Vamos lá para o texto áureo. Tendo Jesus falado estas coisas, o que ele estava falando? Sobre o Espírito Santo. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Quando? Antes que houvesse mundo. Lá ele era o Criador, junto com Deus. Ele era o arquiteto. Leia Provérbios capítulo 8 para você ver. Eu era o seu arquiteto. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Que maravilhoso, né? A visão que Jesus tinha dos discípulos, que eles estavam guardando a palavra, verdadeiramente estavam conhecendo o Senhor. É por eles que eu rogo, aqueles discípulos que estavam ali naquele momento com ele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Que maravilha! Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, Pai, eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Que maravilha! A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ide e pregai o Evangelho. Jesus disse isso sabendo o que os discípulos iam passar. E é impossível não ler o capítulo 17 praticamente todo para você realmente entender. É impossível não compreender esse amor, essa intercessão dele. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também, olha a gente aí, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus estava mostrando o seguinte: na unidade, um só,
um só Espírito, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Lá no capítulo 14 ele começa dizendo isso, para que onde eu estou, vós estejais também, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Pai, obrigado, Deus, por esse amor sem fim. Obrigado por essa misericórdia, meu Pai, pelo perdão dos pecados. Obrigado porque ali Jesus intercedeu por mim, pelo meu irmão, pela minha irmã. Assim como ele vai dizer para Tomé, bem-aventurados, Tomé, aqueles que não viram e creram. Eu estou nessa palavra, eu sei que os meus irmãos também estão. E esse amor, papai, é um amor que nós não podemos compreender. Assim como o seu amor àquela mulher pecadora, que foi acusada de adultério, aquela mulher que tinha aquele sangramento, meu Pai. A filha do centurião, assim como o seu amor àquele ladrão na cruz, papai. Assim como o Senhor tem amado tantas pessoas, Deus, que muitas vezes tem te desprezado, tem menosprezado o poder do teu evangelho. Obrigado, Deus, por essa aula, obrigado por esse tempo que nós tivemos, papai, por esse trimestre, pelo evangelho de João escrito para nós. Muito obrigado, Pai. E nos consola mesmo, nos ensina, Pai, para que a gente possa guardar a Tua palavra de verdade no coração. Como o salmista diz, escondi a Tua palavra para não pecar contra Ti. Nos ajuda, Pai Santo, em nome de Jesus. Vamos lá para a introdução. A palavra entusiasmo, muitas vezes nós estamos entusiasmados, ficamos entusiasmados com uma coisa. Tem origem no grego entusiasmos, que significa ter um Deus dentro de si ou estar possuído por Deus. Então, a palavra entusiasmo, ela precisa ser usada sempre para quê? Para você se lembrar de que a palavra precisa te entusiasmar, ir à congregação precisa te entusiasmar, pregar o evangelho precisa te entusiasmar para que você seja possuído por Deus, mas o Deus vivo. Os gregos acreditavam que pessoas entusiasmadas eram inspiradas por um dos deuses e por isso possuíam a capacidade de transformar a natureza e fazer coisas acontecerem. Nós podemos sim fazer coisas acontecer, mas em nome de Jesus. O apóstolo do amor narra um dos momentos mais pessoais em todas as escrituras entre Jesus, o Pai e os discípulos. Um momento crucial de intercessão nesse ministério tão tremendo. Mais conhecido como oração sacerdotal, este momento narra a glorificação do Filho pelas mãos do Pai. O Mestre rogando pela vida de seus discípulos que teriam que enfrentar tempos trabalhosos após a sua partida. Em momento nenhum, Jesus disse, nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ide pregar o Evangelho, e eu estarei convosco até a consumação. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Enquanto nós vemos pessoas que desprezam o movimento do poder do Espírito Santo de Deus, pessoas que estão mais preocupadas com outras coisas do que com Jesus. Nós falamos sobre isso nesse trimestre, no trimestre passado, sobre as seitas heresias. Estão preocupadas com tantas coisas, mas esquecem da simplicidade de um Deus que veio como homem, 100% homem, 100% Deus, e intercedeu por mim e por você naquele momento, junto com os discípulos. João capítulo 17, a oração chamada sacerdotal. Jesus estava dizendo, eu vou deixar o Consolador, capítulo 16. Capítulo 14 ele começa a dizer, vocês não ficam preocupados não, eu vou preparar lugar, mas eu vou deixar o Consolador. Não estamos sozinhos, nunca. E essa maravilha precisa penetrar o nosso coração e nos mover para Deus, para perto dele.
de uma forma natural e ao mesmo tempo sobrenatural, ele roga também por mim e por você, ou seja, aqueles que seriam alcançados pelas boas novas do Evangelho, inclusive a igreja dos tempos modernos. O propósito da intercessão era testemunhar ao mundo de que Jesus é o único Salvador enviado pelo Pai. Glória a Deus por isso. Se vocês não se amarem uns aos outros, as pessoas não vão reconhecer em vocês que vocês são meus discípulos. Então, meu irmão, quer ser discípulo? Ame. A obra que ele consumou na cruz é o ápice, o momento mais alto da unidade da fé. E essa verdade deve ser preservada por nós, seus discípulos da era atual, até o fim dos dias. O mais importante é a unidade com o Pai pelo Filho. Ninguém pode ir ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. O relacionamento de Jesus com o Pai é o modelo da unidade para a qual Cristo orou. Jesus está no Pai e o Pai está em Cristo. Lembre-se de que Filipe disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse o quê? Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, quem vê o Pai, vê a mim. Quem me vê, vê o Pai. Eles estão juntos pela natureza compartilhada, pelo amor mútuo, pela unidade de propósito, por uma vontade única e harmoniosa. Jesus viveu sua vida aqui na terra em união com Deus Pai, e suas ações aqui revelaram Deus a todos nós. Uma reflexão para você, para mim, para todos aqueles que querem se aproximar mais de Deus. O resultado desta harmonia é um testemunho cristão autêntico, que de fato alcança a humanidade pecadora com uma mensagem compreensível da salvação. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Temos sido assim? Será que nós temos testemunhado de verdade? Temos procedido como verdadeiros cristãos? Ou nós temos vergonha do Evangelho? Temos vergonha de carregar o nome de Cristo? Ou será que temos escandalizado o Evangelho de Cristo? O escândalo vai vir, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Então, esse momento é para a gente vigiar. Eu vigiar a minha vida e você vigiar a sua vida, não a vida dos outros. Vamos tomar cuidado para que nós possamos estar de pé, porque o cair é do homem, mas o levantar é de quem? É de Deus. E olha Jesus aí. Não há mensagem mais importante, forte ou impactante do que o testemunho cristão. É verdade. Por mais especiais que sejam nossas preleções, nossos ensinamentos, a aula de escola dominical e obras sociais, o que você faz ou deixa de fazer, nada é mais eficaz, importante, forte ou impactante do que o testemunho, do que o exemplo, do que a palavra de Deus através de você. Nada é mais relevante do que a unidade da fé praticada com sinceridade pelos irmãos em Cristo. As pessoas vão ver e vão reconhecer. Quando Jesus dirige-se ao Pai, ele demonstra amor e cuidado por todos nós e evidencia sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Nunca foi tão evidente a necessidade de termos o que? Intimidade com Deus. Eu, você, além disso, somos convidados a viver em santidade, unidade e comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as vezes que eu falo, amados, sobre santidade, sobre temos um tempo em meditar, temos um tempo de oração, eu procuro vigiar nisso. Porque às vezes a gente fala muito para as pessoas, mas a gente esquece da gente. Não, eu tenho sempre um martelinho dentro de mim que me diz: vigia, ora, lê a palavra, intimidade, santidade. Por quê? Porque eu tenho que dar conta da minha vida diante de Deus, não é diante das pessoas. Então, que isso sirva para você também. Jesus estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Ele mesmo disse isso. A minha vida eu dou, ninguém a tira de mim. Lá no Evangelho de João, capítulo 10. É chegada a hora. Essa expressão referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Mediante sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria o quê? Oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o Filho de Deus agora, o Salvador também do mundo. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que maravilha!
Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes de todas as coisas. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus, sendo um só com o Pai. Por causa disso, temos acesso a Deus. 4 evidências específicas que ele realizou então. Glorifiquei-te na terra. Ele diz isso em João. Consumei a obra que me deste. Manifestei o teu nome aos homens e lhes dei a palavra que me deste. Está aí o mestre. Homens, mulheres que seguiram a ele por causa do seu exemplo. João 17 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Os discípulos foram capazes, além de ouvir, de manter a palavra, quer dizer, proteger e comunicar ao mundo a relação que Deus confiou à sua igreja. Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. Agora então, os discípulos seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Eu e você. Ao longo daqueles anos, Jesus investiu naqueles homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão dada por Ele. Quando vivemos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com o quê? Credibilidade. É claro que em algumas situações os discípulos encontraram dificuldades para compreender completamente os ensinamentos do Mestre. Eram homens comuns, assim como nós, eu e você. Suas recordações foram agora reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Imagina sair daquele lugar pregando o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Impossível. Vamos lá para a conclusão então. E o mundo os odiou. Palavras de Jesus. Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, não do mundo físico, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. A oração de Jesus é um exemplo inspirador para nós. Todos os pastores e líderes de ministérios devem orar pelas pessoas, bem como os pais cristãos pelos seus filhos, da mesma forma como Jesus intercedeu pelos seus discípulos, com amor e com misericórdia. Que as pessoas conheçam a Jesus Cristo e a sua palavra intimamente. Dê o exemplo para elas. Que Deus possa protegê-las das más influências do mundo, impedindo que se afastem dele e dando-lhes discernimento para reconhecer e rejeitar crenças ímpias e falsos ensinamentos espirituais. A crença em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Temos uma função bem clara no reino de Deus. Temos a responsabilidade de nos apresentar para testemunhar com intrepidez e, que mais, coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Quem Ele quer usar? O pastor da sua igreja? Aquele irmão abençoado que sabe pregar, que sabe ministrar muito bem a aula, que sabe... Não, Ele quer usar você do seu jeito, no seu tempo, cheio e cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula e que você não perca, volte nesses estudos, leia o Evangelho de João, não perca o que Deus tem falado conosco nesse tempo. Um abraço, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.